Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, do Portfólio do Vinícius. Estou aqui ao ar livre hoje, no clube. Estou aqui distante de... Está bem vazio o clube, né? Mas estou distante das pessoas que estão aqui presentes, então posso ficar sem máscara, né? Aproveitar para fazer um vídeo breve aqui, nessa sexta-feira à tarde aqui. E, claro, com reflexões em cima do fato do Exército não ter punido, de ter perdoado o general Pazuello, ainda na ativa, não foi para reserva, é bom lembrar disso. Pelo fato de estar naquela manifestação, entendendo que ele não estava se manifestando, não era bem uma manifestação. Bom, seguinte, eu queria dizer que eu dei uma boa pesquisada aqui nas principais mídias que eu acompanho, como também li algumas coisas. Até procurei ouvir assim, pessoas que são mais de centro, algumas também até de direita, contanto aquelas que comem com garfo e faca, né? É bom lembrar. E eu queria traçar aqui algumas impressões que eu tenho e também chamar atenção em coisas que são necessárias. Por exemplo, eu notei que houve uma inversão muito grande, pessoas muito otimistas no domingo em função das manifestações do dia 29, né, até pessoas que eram reticentes em relação ao fato da manifestação ocorrer em meio à pandemia, eu era um deles, inclusive. Depois houve até o episódio da Copa América, que eu até comentei no outro vídeo, que tornou-se um fato novo a ponto de a participação no protesto em si tornar-se quase que irrelevante em função do fato novo que o Bolsonaro trouxe. E eu percebi que as pessoas caíram num pessimismo muito grande em função do fato do Exército não ter punido o Pazuello e até compreendendo que nós estamos caminhando para um comportamento cada vez mais errático e também cada vez mais insubordinado dos militares de modo geral, não do Exército, como também da polícia, né? Olha, eu na verdade eu tenho uma impressão um pouco distinta, até ouvindo outros aqui debatedores, né, das mídias, que são até mais assim, costumam ser mais assim moderados ou até mais assim otimistas com as coisas, né? Não é que eu concorde com essas pessoas, um deles é o próprio Alberto Carlos Almeida, né, que é um liberal. Não concordo com muita coisa que ele diz, eu até acho que ele é assim um tanto... poderia incluir outros aspectos de suas análises, ele é muito no campo do comportamento, não há luta de classes muito no que ele avalia, mas enfim, ele, né, não é uma pessoa desprovida de conteúdo, ele tem uma formação específica, eu sempre o ouço, né, e filtro alguma coisa. Eu notei que ele está assim um tanto tranquilo em relação a isso, né? Até entendendo que o Exército fez mal de perdoar o Pazuello e será questionado futuramente por isso, em virtude do próprio comportamento do Bolsonaro em relação à pandemia, enfim, a economia que não está crescendo. Temos aí esse briefing, né, do PIB que cresceu no primeiro trimestre, mas assim, o desemprego continua alto, a pandemia continua alta, a desigualdade social tende a aumentar, de que isso vai refletir muito mal para o Bolsonaro e também para as Forças Armadas pelo fato de terem deixado barato, né, a não punição do Pazuello. Mas assim, independentemente do que possa acontecer, nós não temos bolas de cristal. O que eu posso afirmar que eu não concordo, não se pode cair nisso, é cair no pessimismo. Não, a gente não pode agora deixar de protestar, deixar de agir, deixar de não acreditar que é possível derrubar esse governo. Não podemos, na verdade, baixar a guarda. Acabou, então está chegando um golpe. Mesmo que esteja vindo um golpe, a gente não pode parar de agir. Não pode parar de agir. Por isso que a participação no protesto do dia 19 de junho, ela é muito mais necessária do que do dia 29, certo? E para poder marcar a posição, mostrar que, olha, nós não baixamos a guarda, não é? Nós não vamos ficar assim, vamos parar de agir em função de provocações da extrema-direita, Bolsonaro emparelhando o Exército dessa forma. A gente não pode baixar a guarda. E também lembrar de uma outra coisa, que é muito necessário colocar esse ponto de vista aqui também. Eu já gravei vídeo sobre isso, de que por mais que ele tenha simpatia entre militares de baixa patente, entre policiais, Bolsonaro, ele como diz o nosso amigo Bem-vindo Siqueira, ele é um macaco dentro de uma cristaleira. Ele é completamente destrutivo, ele é complicado. Eu vejo o seguinte, eu vejo que há um exército, esse é um grande problema que teremos que resolver a longo prazo, né? O Exército voltou a participar
da política nacional como nunca antes. Quer dizer, como nunca antes, como era antes, porque é bom lembrar que os 35 anos de nova república em que o exército se afasta, eles que foram uma exceção em toda a história do Brasil. O Brasil tem uma história de participação direta das Forças Armadas na política até antes da independência, né? Lembrando também, inclusive, de que você tinha, no caso, o exército português agindo diretamente na colônia, e depois com o Império é a mesma coisa. Ou seja, o exército sempre esteve dentro da política. Números recentes, ditos aqui pelo Vladimir Safatli, na sua entrevista ali para o Opera Mundi, ele mencionou aqui, ele pode estar errado, mas eu estou passando adiante o que ele disse, entre 6 a 7 mil cargos comissionados de militares no executivo. Ou seja, você tem, na verdade, um exército ou Forças Armadas como um todo, que elas assim adentraram com tudo, né, na esfera do executivo como um todo, seja no Planalto como nos ministérios, fora de Brasília como também em Brasília, ou seja, no Brasil inteiro. E eles não querem parar de ter essa influência. Isso é muito mais sério e isso é muito mais difícil de você retirar agora do que o Bolsonaro. Aí o seguinte, eu acho que Bolsonaro não é tão forte quanto ele imagina nesse ponto, né? Ou seja, o que impede, por exemplo, que essas Forças Armadas, de repente, elas também venham atrair o próprio presidente. E isso não é difícil, não. Isso não é difícil. Voltando aqui a citar o Bem-vindo Siqueira, é um macaco dentro de uma cristaleira. Então eu acho o seguinte, pegando uma outra fala que eu falei aqui antes, vai chegar um dia que os palhaços serão afastados, os palhaços serão derrotados, né? A começar pelo palhaço Donald Trump. Ou seja, a era dos palhaços, eu creio que ela não vai durar muito tempo. As pessoas vão se cansar dos palhaços. O nosso grande problema, que já existe serão os lobos. Serão os lobos em pele de cordeiro. E esses lobos estão dentro das Forças Armadas, que não necessariamente são umas Forças Armadas bolsonaristas, não. Na verdade, eu vejo o seguinte, eu não vejo que ele tem um exército na mão, como ele crê. Eu vejo que, na verdade, até mesmo, se eu concordo com o Alberto Carlos Almeida, ele talvez tenha negociado, né, esse perdão do Pazuello, até, na verdade, compreendendo o momento certo de agir, o momento certo de se posicionar, ou o momento certo de sair do governo. Eu penso assim, né? Até porque não foi, na verdade, eu já comentei aqui no outro vídeo, não foi, na verdade, não foi um perdão assim, perdoei, tá tudo certo. Não. É bom lembrar que o próprio Bolsonaro deu um novo cargo para o Pazuello, né? Muitos militares podem alegar o seguinte, não, a gente na verdade não puniu porque ele agora está ocupando outro cargo no executivo. Logo a gente não pode agir neste momento agora, mas agiríamos no outro momento. E outra coisa, não se esqueçam, Pazuello vai voltar para a CPI e desejamos muito que os deputados sejam mais implacáveis, né? Mais duros, da mesma forma que foram com Nise Yamaguchi. É o momento disso acontecer. Agora, para isso acontecer, é preciso o quê? Preciso fazer mais militância, mais movimentação, mais oposição, ir às ruas, tá? Para poder conseguir ocupar o nosso espaço. Não podemos assim cair no pessimismo porque, agora... Não, é seguir adiante, a gente não pode parar. Não podemos parar nem um pouco. É isso? É bom lembrar que eu aqui... É claro que eu fico assim um tanto apreensivo, é claro que eu fico um tanto preocupado. Eu procurei ouvir assim as falas as quais assim o que eu pude assim na verdade assimilar, concordar com pontos ali aqui, discordando de alguns pontos, seria aqui como eu acabo pelo menos assim raciocinando nesse momento exato aqui, hoje na sexta-feira, dia 4 de junho. Daqui a uma semana temos uma outra história, daqui a outra semana também. Mas enfim, o recadinho de hoje sobre as reflexões não podemos deixar baixar a guarda, ok? Um grande abraço, eu sou Vinícius, quem não me conhecia aqui, peço para se inscrever, dar um like no vídeo e eu sigo depois com mais reflexões. Um abração, tudo de bom, um ótimo final de semana, tchau, tchau.